Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, seu amigo escritor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o que é arte. E eu acredito que eu já tenha falado sobre como vencer o bloqueio criativo, que virou praticamente a minha obsessão, porque eu percebi que as pessoas elas têm muita dificuldade em relação a isso. Teve um vídeo meu que deu 200 visualizações, porque assim, meu canal, se vocês olharem, as pessoas, sei lá, vem pouco, né? Tá no começo, então é, tem 20 visualizações, 10, 20 e pouco. E aí teve um vídeo que teve 200 visualizações e foi um vídeo justamente falando sobre bloqueio criativo. Então eu falo sobre isso, falo sobre como você gerenciar sua carreira de escritor, no sentido de como ser um redator, como fazer capa para livro. Não sei, eu estou pensando em fazer várias questões relacionadas ao livro. Eu ia focar nos dois, né? Tanto na questão de ser um redator e no livro. Mas eu já percebi que as pessoas se interessam mais pela questão do livro. Então vou focar mais nisso. Mas então, voltando. É, o que é arte? Você pode perguntar para qualquer pessoa. Cada um vai ter a sua, não sei, a sua versão do que é arte, ou vão ter pessoas que não vão saber dizer exatamente o que é, porque eu já percebi, inclusive, eu não lembro onde eu vi isso, mas eu não sei se foi escritores famosos falando sobre isso, que, ou pintores também, que cada pessoa fala o que é arte de uma maneira diferente, tem uma definição diferente. Tanto é que se você coloca, não sei, dois especialistas em arte e você coloca um mesmo quadro na frente deles, cada pessoa vai ter as suas opiniões, entendeu? Sobre o mesmo quadro, porque eu acredito que são vivências diferentes, talvez estudaram em lugares diferentes. E com essa questão da internet, agora qualquer um pode dar sua opinião. Tem pessoas, eu sei que a maioria das pessoas que são mais conservadoras e antigas não gostam muito disso. De, poxa, que agora qualquer um pode ser influenciador, qualquer um pode falar as coisas na internet, mas eu vejo isso como uma maneira boa, porque assim, às vezes você não sabe muito bem a respeito de um determinado assunto, seja ele qual for, e aí você não tem para quem perguntar, você chega na internet, pesquisa e você encontra a resposta. Então, assim, a mesma pessoa que critica pra caramba isso é a pessoa que está procurando na internet hoje em dia como escrever um livro, entendeu? Então, assim, é meio que hipocrisia, na minha opinião. Mas então, assim como uma pessoa que entende do assunto, que é formada em arte, que fez artes plásticas, outro tipo de arte, que existem várias, pode dar a sua opinião sobre isso, eu também como escritor posso dar minha opinião. E o que eu acho a respeito disso? Eu acho que arte, tem gente que vai falar qualquer coisa, né? Tem pessoas assim, é, estudiosos lá, antigos, que falam sobre que o escritor quer alcançar o belo, o sublime. Se você der uma pesquisada, você vai entender o que eu estou falando. Que o escritor sempre busca é, colocar beleza nas coisas, sabe? Ele olha para uma flor, é só uma flor, ele começa a enfeitar aquilo, enfeitar, e gera uma coisa linda, sublime, maravilhosa, que as pessoas olham e falam, nossa, que lindo esse texto. Basicamente isso. Só que aí eu já vou por outra linha. Embora eu acredite um pouco nessa questão do belo e do sublime, que o escritor ele vai sempre procurar alcançar o coração das pessoas, de certa forma, para vocês entenderem de uma maneira mais simples e bonitinha, eu percebi que nos meus textos, embora tenha uma coisa meio poética, uma escolha de palavras e tudo mais, o que impera nos meus textos é um desconforto. Eu percebi muito isso. E um amigo meu, na verdade muitos amigos meus falaram isso, que embora seja um texto bonitinho, tem uma questão por trás, um incômodo, uma insatisfação. Aí eu fiquei, gente, mas como assim? Tipo, insatisfação, incômodo.
Aí eu fui pesquisar no sentido de procurar nos meus textos, né, o que reler para ver o que eles estavam falando, e aí eu entendi que arte, pelo menos para mim, e a arte que eu faço, é a arte do incômodo mesmo, que eu olho para o mundo, e isso todo escritor faz, tá? Não tem como fugir. Você olha para o mundo e você enxerga, não sei, você viu deixa eu tentar dar um exemplo, que tem pessoas morrendo de fome na África. É um clássico que todo mundo já fala sem nem saber o que é. A fome na África, fome na África. Beleza. E aí fizeram até músicas para isso, sabe? Antigamente, muitas pessoas fizeram. E esse tipo de arte ele surge do incômodo do fato que tem pessoas morrendo na África, entende? E o meu incômodo, ele vem da injustiça, do fato de, pelo menos é o que eu percebo, que eu percebi com a minha vivência no mundo, nesses 29 anos, que as pessoas elas nunca são, pelo menos é o que eu achava, tá? É o que eu acho, minha opinião. Elas nunca eram elas mesmas diante de mim, sabe? Elas escondiam certas coisas, elas não falavam verdadeiramente aquilo que estavam pensando, elas usavam máscara basicamente, entendeu? E eu percebo que essa questão da máscara, ela é, ela é quase que a base da nossa sociedade, porque assim, você vai no emprego, às vezes você tá puto, de saco cheio, você já foi em 30 entrevistas, você não tá nem aí para nada mais, mas se a pessoa te perguntar o que você está fazendo ali e por que você merece aquela vaga, você vai dar um sorriso de orelha a orelha e dizer que você é simpático, educado, proativo, que você adora trabalhar. Às vezes você nem adora trabalhar, às vezes você está ali porque precisa, porque você tem, sei lá, 3 filhos e sua mulher está reclamando porque tá faltando comida em casa e já está vindo outro filho. Eu não vou conseguir falar isso. Tá vindo outro filho, entendeu? E aí você tem que mentir. E tomando esse exemplo, esse, esse exemplo que eu dei, você pode aplicar isso em qualquer área da vida da pessoa, sabe? De você chegar nos lugares, você ter que cumprimentar, sorrir. Às vezes você não está muito bem disposto, mas você sorri mesmo assim. Um exemplo básico disso é que todo mundo já pegou a mania de dizer assim, tudo bem, sabe? Quando te perguntam, tá tudo bem? Às vezes você tá um lixo. Você tá uma merda, você tá um lixo, você não quer falar com ninguém. Aconteceu mil coisas horríveis e você sorri e fala assim, não, tá tudo bem. Sabe? Às vezes não tá tudo bem, mas você fala que tá tudo bem. E eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre esse tipo de coisa, mas que me interessa muito. Mas a questão é que esse tipo de coisa, dessas máscaras sociais que a gente usa, eu não sei pra que a gente usa, sinceramente. Que pra mim, desculpa, eu vivo a vida como eu sou, entendeu? E eu acho que do fato de que eu sou uma pessoa muito verdadeira, acho que desde criança sempre fui, gerava certo incômodo em mim, porque enquanto eu era muito assim eu mesmo, as pessoas eram muito assim, ah não, você tem que falar bom dia pra ele. Eu falo, pô, eu não tô com vontade de falar bom dia, então por que eu tenho que falar bom dia? Ah não, porque senão vai ser mal educado, você vai ser considerado uma pessoa mal educada. Eu falei, não, hoje eu tô de saco cheio, eu não quero falar com ninguém. Amanhã eu passo e falo bom dia, entendeu? Então, esse desconforto dessas normas sociais e você ter que usar uma máscara para você viver em sociedade, ela me incomoda pra caralho. E eu escrevo sobre isso, só que maximizando essa questão, né? Criando grandes conflitos, grandes guerras, dessa questão da busca ou da busca e do anseio por ser você mesmo. E aí gero os meus livros de fantasia, onde geralmente tem essa questão da imaginação. Eu sou muito ligado na imaginação. Então, meus personagens eles têm geralmente poderes relacionados à imaginação, ou ao lúdico, ou algo fantástico que acontece.
E eu tô com duas ideias aí de histórias que inclusive eu vou postar é, no Wattpad. E sempre que eu for postar uma história no Wattpad, eu posto aqui na comunidade do YouTube, então fiquem ligados. Mas a questão é essa, tipo, eu acho que para mim a arte, ela é gerada por um desconforto que você tem ao encarar a sociedade e não vê nela algo bom, não vê. Eu posso falar conformidade? Eu não sei se essa palavra cabe nesse sentido, mas é que é realmente um desconforto com a realidade, sabe? Que você olha e fala, pô, certas coisas não deveriam ser assim, sabe? Então, pra mim, arte é isso. Eu sei que eu vou decepcionar muitas pessoas, porque tem pessoas que, não sei, esperavam uma resposta bonitinha, pautada naquela pessoa que fez 30 anos de faculdade, de pós-graduação, de não sei o quê. Mas, sinceramente, eu não sou assim, entendeu? A maioria das coisas que eu posto aqui, eu tiro do coração. Eu sou uma pessoa estudada, obviamente, mas não nessa área. Então, os meus textos, as coisas que eu escrevo, e muitos dos meus amigos já me falaram isso, eles tiram do coração, entendeu? Então as coisas que vocês vão ver, tanto no Instagram quanto aqui, elas vão ser verdades. Talvez não seja uma verdade absoluta, mas são a minha verdade, entendeu? E essa questão da verdade, de ser verdadeiro, de falar com a alma, ela entra em conflito com essa questão que eu falei de conviver com pessoas que usam máscaras o tempo todo. Então, é daí que vem as minhas histórias. Então é isso que eu tinha para falar, e essa é a minha definição de arte. E, bom, se você gostou, deixa um like, compartilhe o vídeo. Um forte abraço e até a próxima.